Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando aos nossos trabalhos aqui no canal. Hoje é uma quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, né? A gente está acompanhando aí a área internacional, o sufoco, né, que o regime iraniano está passando ali agora com os seus portos bloqueados, né? É bom deixar claro que não é um bloqueio do Estreito de Hormuz em si, mas um bloqueio referente aos portos iranianos que têm acesso ali pelo Estreito de Hormuz, né? Aqui eu quero falar, vou comentar, vou ler uma matéria de um jornalista chamado Casey Fleming, do jornal Epoch Times norte-americano, porque ele fez uma matéria que é um resumo muito bacana do que a gente já vem falando no canal aqui há quase 7 anos, né? Daqui a alguns dias, mais precisamente no dia 16 de maio, a gente completa 7 anos aqui no nosso canal. Eu sei que tem gente que está desde o comecinho, né? Desde a primeira semana. Eu lembro que na primeira semana do canal eu disponibilizei os áudios, o audiobook dos livros, né? Operação Retomada 1 e 2. Que infelizmente, por conta de toda essa política da plataforma, não pôde mais, né, continuar por aqui. Algum dia a gente vai encontrar justiça por isso, né? Essa plataforma aqui, para nós, todo mundo sabe, está com os dias contados. Algum dia a gente vai encontrar justiça por isso. Mas enquanto essa justiça não vem, a gente vai comentando as coisas, né? E esse texto do Casey Fleming chama-se A Batalha Final pela Sua Mente. Olha, eu acho que ele acertou no alvo, pumba, em um dos pontos mais importantes dessa que eu chamo de guerra do cume da montanha, né, o conflito das elites, né, que é a guerra entre efetivamente o bem e o mal, né, disputando a sua mente, as suas ações, a sua atitude, né. As pessoas têm o livre-arbítrio, têm o direito de escolha, né? Não é assim que Deus criou o ser humano, com livre-arbítrio e direito de escolha. Então você vai recebendo informações, né? O tempo todo, informações de um lado, informações de outro lado, e você tem que ter o juízo necessário para você escolher o seu lado. A vida é assim, né? Não dá para você ficar em cima do muro quando as coisas estão para ser decididas. Pelo menos é a forma como eu penso, né? Então, essa história de querer ficar em cima do muro, querer atender aos dois lados, acho que isso aí, pelo menos nesse momento da história da humanidade, não cabe mais, né? A gente está indo para o final desse grande conflito aí que envolve a humanidade há milênios. Vamos estabelecer essa regra, né? Então,
chegamos aí ao momento da batalha final pela sua mente, né? Você tem que fazer as suas escolhas. A vida, o mundo está colocando a humanidade numa encruzilhada que ela tem que fazer a sua própria escolha. Óbvio que é uma escolha individual de cada ser, de cada pessoa, de cada espírito, né? Não dá para você escolher por outra pessoa. O máximo que a gente pode fazer é distribuir informações, conceitos, né? Afinal de contas, para escolher os seus lados, as pessoas precisam de informação, ela precisa receber informações para ela julgar por si própria o que ela acha mais conveniente para a sua própria vida, né? É assim que funciona o mundo. E não é diferente com esse lado espiritual muito forte, né? Dessa, que é a guerra do cume da montanha, né? Então eu posso resumir a coisa exatamente do jeito que o Casey escreveu, né? A batalha final pela sua mente está acontecendo agora, né? O que ele diz aqui? Ele resume que, por exemplo, você vai recebendo informações o tempo todo e tem que tomar as suas decisões, né? Escolher os rumos da sua vida. Esse é o mais importante, através de todas essas informações que você recebe. Por isso que existe uma guerra profunda entre a informação que você recebe, né? Tem muita gente com medo e com ciúmes do tipo de informação que você possa receber, porque essa informação poderá ser vital para você fazer a sua escolha, né? E aquele lado que quer você para ele não quer que você tenha acesso a um tipo de informação que seja fundamental, vital, necessária para você fazer a sua escolha. É isso, né? Um texto muito bem resumido. Eu achei que caberia fazer uma análise disso no nosso canal, né? Como eu sempre digo, o nosso canal não é um canal de notícias, é um canal de interpretações e análises, né? Então é assim, a gente tem que usar as notícias para a gente interpretar as coisas. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a fazerem as suas interpretações, né? Eu estou passando informações, explicando conceitos, explicando fatos para as pessoas chegarem a essas conclusões, né? Vamos ler o texto então do Casey Fleming, a matéria de ontem do jornal Epoch Times norte-americano, né? Ela foi traduzida na versão brasileira do jornal Epoch Times aqui, né? Eu achei que ficou bem legal, né? Vamos ler então um trechinho. Ele diz o seguinte: ó, o seu celular vibra, uma notificação ilumina a tela. Um artigo, um meme, um vídeo engraçado, uma promoção relâmpago ou a última tendência. Ele se refere às informações que você vai recebendo no teu celular, né? Parece inofensivo, até mesmo divertido. Apenas mais um momento no ritmo interminável de nossa vida digital. Porém, por baixo da superfície esconde-se algo muito mais sinistro. Esse evento aparentemente trivial faz parte de todo um sistema silencioso e persistente projetado para influenciar algo profundamente pessoal. A sua mente. É o que a gente chama aqui a batalha pela sua mente, né? As agências de inteligência dos Estados Unidos têm deixado o alcance dessa questão cada vez mais claro. Certos aplicativos desenvolvidos no exterior, principalmente aplicativos ligados ao Partido Comunista Chinês, não se limitam apenas a coletar dados de usuários da forma restrita que a maioria das pessoas imagina. Eles reúnem fluxos extensos de informações continuamente, extraídos dos usuários, dos seus próprios contatos e de redes muito mais amplas, às vezes se estendendo até a contatos e pessoas que nunca instalaram esse aplicativo. Então, vocês veem o tamanho do alcance desses aplicativos chineses, né? Todos esses dados podem ser armazenados ou acessados sob marcos legais que concedem às autoridades governamentais amplo alcance, ou seja, o dono da plataforma, ele é obrigado a fornecer aos governos dos países o que está sendo dito ali, né? Obviamente que vocês lembram daquele episódio das espionagens lá de final de 2012, início de 2013,
Aquilo foi um escândalo muito grande dentro dos Estados Unidos da América, né? A partir daquele momento é que essa guerra do cume da montanha foi retomada. Mas ali foi um episódio, e na época o responsável por aquele vazamento, que era o general diretor da NSA, National Security Agency, o general Michael Flynn, né? Ali, para mim, pelo menos a interpretação que eu faço, ele quis dar o start para a humanidade entender como era o jogo por trás, né? Aí, logo em seguida, apareceu um cara que era funcionário ali do general Michael Flynn, famoso, ele ficou muito famoso na época, que era o Edward Snowden, e começou a fazer centenas de explicações para a mídia tradicional qual era o poder que aquelas agências, especialmente a NSA, teria, né, checando a informação. Ele falou coisas até bizarras, né? Tem até o filme do Edward Snowden, eu não sei se vocês assistiram, né? É o mesmo ator, o cara que faz o Edward Snowden é o mesmo ator do filme do Elton John. Acho que é Taron Egerton, uma coisa assim. É muito importante assistir esse filme porque mostra ali um pouco dos bastidores das informações que ele recebia. Então ali era mais ou menos assim, né? Uma jogada para a humanidade entender que as coisas que acontecem nos bastidores, né? Vamos continuar o texto então. Ó. Isso não se trata mais apenas de privacidade, está diretamente relacionado, né, à segurança nacional. A natureza deste conflito está evoluindo. Enquanto antes os adversários se concentravam em roubar arquivos confidenciais ou sabotar infraestruturas, todo esse campo de batalha moderno agora inclui a moldagem da percepção das pessoas. Olha lá. Os dados são agora uma arma de guerra. São insights. Eles revelam comportamentos, preferências, gatilhos emocionais e padrões de tomada de decisão. Agregados em grande escala, eles permitem a criação de modelos comportamentais detalhados e perfis psicológicos que prevêem como indivíduos e grupos responderão a mensagens ou eventos específicos, né? Ou seja, trabalha-se na sua, digamos assim, lavagem cerebral. É por isso, né, que agora vocês estão encontrando, digamos assim, farta censura sob discurso de outras coisas, né, de estar praticando bullying, de estar praticando fake news, de estar, né, ou seja, o discurso que é inconveniente a um determinado grupo, né? Seja uma força política, seja um governo, seja o globalismo, etc., né? O discurso que para eles é inconveniente, que pode levar a percepção da população a outros níveis, a ponto dela enxergar tudo o que ocorre no mundo, ele está sendo, né, questionado, e esses poderosos eles querem sabotar esse discurso das redes. Lembre-se que há poucos anos atrás, vamos falar de 2 décadas atrás, né, eles controlavam toda a mídia. Tudo que ia para você era controlado. Aquela história, a democracia não tem censura, isso é meio que uma balela, né? A informação era controlada. Tanto que eu me lembro muito bem, e vocês aí os mais velhos vão entender, o que transformaram, né, uma pessoa, um candidato a presidente que o Brasil tinha na época, o doutor Enéas, né, uma pessoa inteligentíssima, né, uma pessoa altamente preparada. Foi o melhor presidente que o Brasil nunca teve, infelizmente. E, no entanto, as informações que se transmitia na época é de que ele era ridículo, que ele era um cara que fazia papel de palhaço. Acabaram com a imagem dele, né? Ele passou, né? Essa mídia transformou o Dr. Enéas, de um grande intelectual, né, de uma pessoa altamente preparada, a uma figura folclórica, né? Se houvesse as redes sociais na época, com certeza ele teria muito mais chances. Então, é assim, é o controle da informação, né? O controle da informação vai moldar a resposta da sociedade para os fatos, né? Entendeu? Então,
Essa gente quer ter o controle total da informação, né? Então, essa mídia que a gente está dizendo aqui, principal, nessa que todo mundo gosta de ver, que eu pedi para o pessoal, por favor, assiste no outro, ele quer exercer um controle para esse pessoal aí, não é? É por isso que volta e meia que retiram-se as coisas da nossa página aqui. Eu fico nervoso com isso, porque são assuntos importantes, eles vão lá e simplesmente tiram e alegam, você está cometendo bullying, né? Beleza, né? Já aquela outra que eu pedi para todo mundo ir, né? Aquela que tem uma letra só, é mais difícil. Até acontece, né? Às vezes tem gente que fala, até acontece, mas é muito mais difícil. A pressão, eu diria para vocês que lá eles aguentam uma pressão muito maior. A pressão tem que ser muito maior para ser retirado de lá. Então, como vocês percebem, a guerra é pela sua mente, é pela opinião que você vai formar mediante as informações que você recebe, né? Então, eu acho que, né, eu volto a dizer aqui, eu colho informações dos dois lados políticos aqui, de esquerda, da direita, né? Por quê? Porque eu julgo que eu não posso ficar numa bolha. Eu vou colhendo informações. Quando você pega informações dos dois lados, você chega a uma conclusão muito melhor. Muito melhor. Eu recebo e-mails aqui de pessoas, mas você está mandando uma matéria, sei lá, do Brasil 247, mas você tem que ler também. Porque quando você lê os dois lados e você compara, você vê o ponto de vista. Às vezes você pega o mesmo fato e enxerga pontos de vista diferentes. Quando você enxerga esses pontos de vista diferentes e você já tem mais ou menos o teu moldado, aí você vai formando, aí você vai encontrando o muro de diferença entre os dois modos de se pensar. Agora, se você ficar, né, mergulhado numa bolha, num lado só, vai ficar extremamente limitado, né? Então, o objetivo do nosso canal é fazer com que as pessoas desenvolvam essa percepção ao ponto de um texto completamente opinativo não alterar a visão de mundo daquela pessoa, né? Ela criar um conceito, ela entender como o jogo é jogado de uma maneira que não vai ser um jornalista qualquer aí que vai escrever um texto que vai te moldar a opinião. Vamos dar um exemplo no caso do Irã. Se você tem uma opinião concreta sobre o fato, você sabe que o Irã é uma nação que estava passando por um momento econômico difícil, o povo estava na rua protestando, né? Os ayatolás estavam redirecionando os recursos para a guerra, para o enriquecimento de urânio, né? Eles estavam sofrendo sanções que depois acabaram sendo retiradas, mas eles tinham dificuldade porque eles ficaram por muito tempo recebendo essas sanções, um governo extremamente radical. Então, quando vem a informação de que, olha, o Irã está dando um nó no Trump, o cara passa por ridículos, desde que você esteja preparado para enxergar a realidade, né? Essa preparação que diferencia aí os homens das crianças, essa é a realidade, né? Então, volto a dizer, essa é a guerra do cume da montanha, é a batalha final pela sua mente, né? O que ele diz aqui no final do artigo? Né? Ele vai formando, os formuladores de políticas devem agir, são necessárias regras claras sobre armazenamento de dados, controle jurisdicional, responsabilização. Aqui ele está citando os aplicativos que são vinculados à China, principalmente, né? Sobre escrutínio de fluxo de dados, etc. Né? O campo de batalha mudou, a competição agora se desenrola nas experiências digitais cotidianas. O que lemos, o que assistimos e compartilhamos. A influência costuma ser sutil, mas o seu efeito cumulativo remodela as sociedades. É por isso que esse que está aí tentando disputar a reeleição acha que isso tudo está estragando o planejamento dele, né?
Que a gente faz, as conversas que o povo tem nas redes estão estragando aquele planejamento que ele fez há 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando não existia nada disso, entendeu? Ou seja, ele faz parte de um mundo que não existe mais, né? Não tem mais condições. As pessoas, elas, isso aqui, esse fluxo de informações constantes e diárias, fazem parte agora da vida de todos nós, né? Não dá mais para você ficar numa ilha isolada. O cara que está numa ilha isolada, ele pode até viver, né? Mas ele tem que ter a aposentadoria dele ali. Ele não faz mais parte do mundo comercial, ele não consegue mais trabalho, né? Se ele ficar isolado, ele vai ficar completamente fora do mundo, vai viver na bolha privada dele, particular dele, só vai sobreviver se ele tiver uma aposentadoria, o dinheiro que entra na conta dele, sem ele precisar se engajar com a sociedade, né? Não dá mais para viver assim, isso faz parte da vida da gente. Por que que, por exemplo, você pega um grupo político brasileiro que está atrás nessa corrida? Porque ele sempre pensou dessa maneira, atrasada, né? Agora ele ficou para trás. O mundo mudou numa velocidade que eles não conseguiram acompanhar. Então eles estão para trás e, como ficaram para trás, estão desesperados para tentar trazer todo mundo para trás. Ao invés deles andarem para frente, eles querem trazer todo mundo para trás, para o nível em que eles estão. Na minha opinião, isso é impossível, né? A história não anda para trás mais, só para frente, né? Então é uma bela matéria do Casey, a gente fez um resumo aqui. Convoco todos vocês que quiserem ler a matéria completa, ela é bem grande, mas ele foca muito nesses aplicativos aí ligados ao Partido Comunista Chinês, né? Tá lá traduzida, você entra no site do jornal Epoch Times, está lá a matéria final, a batalha final pela sua mente. Tudo que a gente sempre falou aqui no nosso canal, né? Que agora as coisas estão começando a ocorrer, né? Alguns estão saindo na frente, porque estão vivendo já nesse mundo novo e moderno de informações reais compartilhadas, enquanto o outro lado que está atrasado está tentando dizer que as informações são falsas, né? E que porque não convém a ele, né? Não convém a esse outro lado aí. Olha, eu acho que na história da humanidade foi uma revolução silenciosa isso aí, né? Ela não foi pedindo licença, foi entrando na vida das pessoas e poucos se deram conta. O tempo passou, né? São 20 anos da primeira rede social, mais o Orkut, muita gente vai lembrar disso, né? Já são mais de 20 anos. Eu lembro de estar lá em 2004 usando o Orkut. São mais de 20 anos que a humanidade se conversa pelas redes, né? Troca informações. E tudo que aqueles que querem controlar a informação não desejavam, né? Agora ficou tarde demais, né? Ficou tarde demais. Então é isso. O mundo não anda para trás, a história não anda para trás. E o que vem a seguir, o desenrolar dessa guerra do cume da montanha, é sempre a batalha pela sua mente. Por isso que você tem que estar antenado aí nos bons canais, né, nas boas fontes de informação, para você tomar as suas decisões, né? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado novamente. Eu quero agradecer imensamente aquelas pessoas que colaboram financeiramente com o nosso trabalho. Esse é um trabalho de grande valia para poder ajudar as pessoas a abrirem suas mentes, né? Então, quem puder ajudar, segue aí o número da conta no Banco Bradesco, a chave no Pix, você colabora com qualquer valor. E eu agradeço imensamente essa colaboração. Muito obrigado, um grande abraço a todos, né? Amanhã é sexta-feira, né? A semana está acabando, a semana que vem tem mais um feriado também, dia 1º de maio. E vamos seguindo, o ano está passando rapidamente, já está chegando a campanha. Um grande abraço a todos, muito obrigado e eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.